São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com sua família: Rúben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Asser. Todas as pessoas, pois, que desceram de Jacó foram 70. Desceram de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito, e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entre mentes se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel. Eles fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteiras as hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito, antes deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizestes isto e deixastes viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz seus filhos. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então ordenou a Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Capítulo 2, versos 23 a 25. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel, e atentou para a sua condição. Amém. Onde Deus está? Será que Ele se esqueceu de mim? Essas frases, quem sabe um dia já esteve na sua boca. Talvez não na boca, mas no seu coração. Situações adversas, lutas, tribulações, dores que não passam. Pelo contrário, parece que quanto mais o tempo passa, quanto mais eu oro, pior fica. E nós fazemos essas perguntas: onde Deus está? Será que Ele se esqueceu de mim? Por que não resolve logo o meu problema? Por que Ele deixa isso acontecer? Nosso objetivo nessa noite é dar resposta a essas perguntas, uma vez que eu creio que os nossos queridos irmãos israelitas, que fazem parte dessa história que nós lemos, com certeza fizeram essa pergunta em algum momento de suas vidas. Nós veremos que não só naqueles dias, hoje, Deus está no mesmo lugar. Louvado seja Deus. Meus irmãos, o livro de Êxodo, ele é escrito por Moisés, assim como foi Gênesis, como nós falamos na semana passada. Quem disse que foi Jesus quem disse que foi Moisés que escreveu esse texto?
Quando Jesus vai falar a respeito do 5º mandamento, em Marcos 7, ele diz: pois Moisés disse, honra teu pai e tua mãe, mostrando assim que fora Moisés realmente que escreveu esse relato bíblico registrado no livro do Êxodo. E algo que chama a atenção no livro do Êxodo é o seu início. As palavras que Moisés vai utilizar-se para começar a escrever o livro dão uma ideia de que Êxodo é a sequência de Gênesis. Quando nós observamos os últimos versículos de Gênesis, está falando a respeito da morte de José. E Êxodo começa falando a respeito da família de José. Se nós pegarmos então o último versículo de Gênesis e o primeiro de Êxodo, traduzido de forma literal, nós teremos a seguinte expressão: morreu José da idade de 110 anos, embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. E estes são os nomes dos filhos de Israel que vêm do Egito com Jacó, cada homem com a sua casa vieram. Mostrando que Gênesis e Êxodo é uma sequência. E nós iremos entender isso, ver que para compreendermos Êxodo, nós temos que entender Gênesis também. Êxodo significa saída. E para nós entendermos essa saída do povo de Israel do Egito, nós temos que entender o porquê eles entraram. Só sai alguém de algum lugar é porque ela antes entrou. E Gênesis vai nos mostrar a entrada desse povo, e Êxodo vai nos mostrar a saída. Tudo isso sendo um grande ajuntamento, uma grande história, nos mostrando o agir sobrenatural do Senhor nosso Deus. O livro de Êxodo vai nos mostrar como Deus transforma uma entrada em Gênesis como uma saída, e os motivos pelos quais o Senhor faz isso. Ele vai tratar de como o Senhor muda descer do Egito para o subir do Egito. Nos mostrar porque muitas das vezes entramos no sofrimento e o porquê e como saímos do sofrimento. Ainda sobre o livro do Êxodo, esse livro vai nos mostrar algumas características de Deus, do Senhor nosso Pai. Primeiro, nos mostra que Deus é soberano. O capítulo que nós lemos, vemos que Deus é soberano para fazer com que uma nação se torne extremamente fecunda. Vai mostrar também, no capítulo 2, como Deus, de forma poderosa, vai preservar a vida de Moisés. Vai nos mostrar também como Deus é capaz de endurecer o coração de uma pessoa, como ele endurece o coração de Faraó. Vai nos mostrar também o poderoso Deus afogando o exército mais poderoso que existia sobre a face da terra. E a provisão sobrenatural de Deus ao tratar de um povo através de pão que cai do céu e de aves que voam de forma baixa e são pegas. Mas o livro não só mostra esse Deus todo-poderoso, mostra que Deus é santo. Quando Deus vai nos dar leis, os 10 mandamentos, mostrando que o nosso relacionamento para com Ele envolve santidade, pois Ele é santo e Ele exige isso de nós. E por Ele ser santo, o livro também nos mostra que Ele é justo, quando Ele vai punir o pecado do seu povo. E também outra questão interessante no livro de Êxodo, que é como Deus trabalha com as adversidades, como Deus trabalha com o mal, nesse relacionamento, Deus e nós. Primeiro, Ele permite que o mal nos alcance. Nós vemos isso em Êxodo, e nós vemos isso em nossas vidas. Segundo, Ele promete que vai julgar quem nos faz mal. Êxodo mostra Deus julgando Faraó. A história nos mostra que o Senhor julga aqueles que são contra nós. Êxodo também vai nos mostrar que Deus liberta esse povo do mal. E por fim, o seu poder de abençoar o seu povo em meio ao mal. Isso tudo nos mostrando qual é o propósito do livro de Êxodo. E o texto de nossa meditação, como disse, ele é a base para entendermos muitas das vezes o porquê nós sofremos. E nós vemos nessa noite, trabalharemos esse texto fazendo a seguinte pergunta para ele: onde Deus está? E nós veremos que não só naqueles dias, mas em toda a história da humanidade, como hoje, Deus está trabalhando, sempre trabalhando. E o texto vai nos mostrar que Deus trabalha de 3 formas, não só na vida daqueles irmãos, como na nossa vida também. E, em primeiro lugar, meus irmãos, Deus está trabalhando, muitas vezes, nos bastidores.
Deus está trabalhando muitas vezes, meus irmãos, no anonimato. E isso traz uma inquietação para o nosso coração. Nós gostamos de ver para crer. A síndrome de Tomé. Eu creio se eu ver. E muitas das vezes, meus irmãos, Deus trabalha sem que a gente veja a sua mão. Um dos pecados que estão por aí no nosso coração é a idolatria. O que é a idolatria? É querer ver Deus ou colocar Deus em coisas. Por essa dificuldade que nós temos de não ver e crer. E aqui nós vemos que Deus trabalha, meus irmãos, muitas das vezes no anonimato. Ele trabalha nos bastidores. Quando nós olhamos para os políticos, eles detestam fazer obras de saneamento. Porque quando você faz uma obra de saneamento, você só vê uma coisa: problema, transtornos e dificuldades. Porque depois da obra pronta, ela vai ficar debaixo da terra e ninguém vai ver. Como diria lá o nosso célebre político, né? Os transtornos passam e as obras ficam. Iris Rezende dizia isso, né? Mas, meus irmãos, Deus é diferente. Ele trabalha no anonimato porque Ele não está interessado em que seja reconhecido os seus feitos. Ele está interessado em ver o seu propósito ser feito. Verso de número 7. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Deus trabalhou de forma poderosa ao fazer com que aquelas pessoas fossem extremamente férteis. Isso foi uma sequência que começou lá em Gênesis 12, quando Deus disse para Abraão: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, em ser tu uma bênção. Um casal de idoso de 75 e de 65 anos, que não tinham filhos, recebe a promessa de Deus: de vocês eu farei uma grande nação. E ali Deus começa a trabalhar e multiplicar essa nação. Mas é interessante que Deus ainda vai demorar 25 anos para mostrar o fruto do seu trabalho. Abraão vai ter 100 anos, Sara vai ter 90, quando o filho da promessa nasce. Onde Deus estava nesses 25 anos? Preparando o ventre daquela mulher, trazendo vida, trazendo vigor àquele homem. E é interessante que quando Deus faz a promessa para Abraão, que dele faria uma grande nação, Ele já fala do que aconteceu aqui em Êxodo 1, que aquele povo deveria sofrer ali no Egito. Então lhe foi dito, Gênesis 15, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão. Foram 430 anos que esse povo passa no Egito. Claro, uma parte eles passam debaixo da bênção e da proteção de José, mas José morre e levanta-se um novo rei e começa então a perseguir esse povo. Mas nesses anos, meus irmãos, Deus foi trabalhando. O verso de número 5 nos diz que todas as pessoas, pois, que desceram de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. Em 430 anos, de 70 pessoas, Deus fez com que aquela nação se tornasse aproximadamente 2 milhões de pessoas. Gênesis 12 fala que assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600 mil a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Contando mulher, criança, velhos, acredita-se que eram 2 milhões de pessoas. O que Deus fez nesses 430 anos? Trabalhou no anonimato, no ventre das mulheres, fazendo com que aquele povo se tornasse fecundos. O texto diz fecundos. Somente Deus, meus irmãos, foi capaz de fazer com que aquelas mulheres engravidassem. Diferente de hoje, que não tínhamos naquela época inseminação artificial, tratamento hormonal, ali era só uma coisa que fazia com que a mulher engravidasse: a mão de Deus. E Deus fez com que aquelas mulheres tivessem muitos filhos, a ponto de se multiplicarem na terra.
Portanto, meus irmãos, Deus trabalha no anonimato. Um texto bíblico, um livro bíblico que mostra que Deus trabalha assim, é o livro de Esther. Se você ler o livro de Esther, nem o nome de Deus lá aparece, mas você vê a mão de Deus em todo o livro de Esther, porque Deus, muitas das vezes, trabalha no anonimato. O que Deus estava fazendo enquanto aquele povo sofria? Os preparava uma grande nação que um dia conquistaria a terra prometida, Canaã, e para isso precisaria de muita gente. Portanto, lembre-se disso. Por mais que você talvez não veja que Deus está trabalhando na sua vida, saiba que Ele está, e que muitas das vezes Ele não vai dar sinais disso, porque Ele trabalha nos bastidores. Segundo lugar, onde que Deus está? Deus está trabalhando através dos homens. Enquanto que num primeiro momento Ele trabalha nos homens, fazendo aquela população ser fértil, agora Ele vai trabalhar através dos homens, com os homens. E Ele vai trabalhar com dois tipos de pessoas, totalmente opostas entre si. Primeiro, Deus trabalha fazendo uso dos ímpios. Se é difícil esperar Deus trabalhar no anonimato, quando Ele trabalha fazendo uso dos ímpios, e como Ele trabalhou fazendo uso do ímpio Faraó, fica mais difícil ainda. Fala, mas Deus precisava ser dessa forma? Precisava. Por quê? Porque é a maneira que Ele resolveu usar para trabalhar. Versos 8 a 14. Entremente se levantou o novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó cidades celeiras, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel. Eles fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro, em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. Irmãos, como eu disse, se é difícil esperar e ver Deus trabalhar no anonimato, quando Ele trabalha desse jeito, ninguém quer, mas Ele trabalha, fazendo uso de pessoas ímpias, e muitas das vezes para que esses ímpios nos aflijam. E é interessante que aqui está falando de Faraó, que não era o nome dele, é o título dele, é um título real, mostrando que ele era autoridade tanto política como judicial ali do Egito. E Deus trabalha com esse tipo de gente, trabalha com políticos e trabalha com políticos ímpios. Quando nós olhamos em Romanos capítulo 13, nós vemos a comprovação disso. Olha só o que diz Romanos 13, verso 1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas. E o verso 4, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem, entretanto se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Toda e qualquer autoridade, quer seja do legislativo, vereador, deputado, senador, do executivo, prefeito, governador, presidente, rei, do judiciário, ministro do Supremo Tribunal Federal, juiz, todos eles, se estão no cargo que estão, foi porque Deus os colocou ali. Nós pensamos que vivemos numa democracia. Não, nós não vivemos numa democracia, nós vivemos numa teocracia, porque quem manda é Deus. Quem te leva a votar em quem você votou, não foi sua consciência, foi Deus, porque o texto assim o diz, for por Ele instituída. E duas coisas me chamam a atenção aqui. A palavra que Paulo fala, que a autoridade é ministro de Deus, literalmente ela significa diácono. Pense só as autoridades políticas que estão sobre nós, judiciário, executivo, legislativo, Deus dizendo, são meus diáconos. Pesado?
Mas não no sentido de que sejam diáconos que querem servir a Deus, no sentido de adorar a Deus. Não, são servos de Deus no sentido de cumprir a vontade de Deus. E eles o cumprem, para o bem ou para o mal. Romanos diz: fazes o bem, recebe o bem. Fazes o mal, recebe o mal. E outra questão que me chama a atenção: quem que era a autoridade política nos dias de Paulo, quando ele escreve isso? Garanto que era um rei bonzinho, gente boa? Não. Um dos piores homens que pisou a face da terra, por nome Nero. Perseguia os cristãos de forma que pegava o cristão, amarrava-se numa corda, passava-se betume, punha-se fogo e usava-se para iluminar o jardim do palácio. Tanto que o homem era mau. E Paulo diz: é autoridade. Foi Deus que pôs, para o seu bem ou para o seu mal. Deus utilizou-se desse homem para cumprir os seus propósitos em Israel. E Deus faz uso das nossas autoridades para cumprir o propósito dele nas nossas vidas. Duro isso? Mas é o que a Bíblia nos diz. Mas o texto também, aliás, antes de ver uma segunda questão, vale lembrar que quando Cristo dá a ordem para os seus discípulos para irem pregarem o Evangelho, eles se esquecem de ir. E o que Deus fez para que o Evangelho se espalhe? Levantou autoridades que fossem perseguidoras da igreja para cumprir o seu propósito. Deus utiliza-se desses homens para cumprir os seus propósitos. Mas não só ímpios, né, meus irmãos? Deus também faz uso do seu povo. O texto de 15 a 21 vai nos falar a respeito dessas duas irmãs que chamam-se Sifrá e Puá. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteiras as hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito, antes deixaram viver os meninos. Deus faz uso do seu povo para cumprir os seus propósitos. Ele nos usa, como usou essas duas irmãs. Claro que essas duas irmãs não eram as únicas responsáveis pelos partos, até porque elas não iam conseguir. Acreditamos que era a chefe aí da obstetrícia, chefe das parteiras naqueles dias. E elas resolveram então desobedecer a autoridade para cumprir a vontade de Deus. Outro fator interessante: Deus coloca as autoridades, elas colocam leis injustas para também provar a nossa fé. Você vai me obedecer ou vai obedecer o pecado com o qual a autoridade está colocando sobre sua vida? Interessante isso também. E Deus nos usa para pregar a sua palavra. Deus nos usa para orar pelas pessoas. É por isso que a palavra de Deus nos diz que nós somos embaixadores do Senhor aqui na terra. Portanto, até agora nós vimos duas questões que respondem à pergunta: onde Deus está quando estou sofrendo? Primeiro, Ele está trabalhando, muitas das vezes nos bastidores. Segundo, Ele está trabalhando através dos homens ímpios e através dos servos de Deus. E por fim, onde Deus está? Deus está trabalhando atentamente ao seu povo. Os 3 últimos versículos do capítulo 2. Que bênção, meus irmãos, saber que em meio ao nosso sofrimento, Deus está atento a nós. E Ele está atento à nossa oração. O verso 23 do capítulo 2: decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. A situação era terrível, o povo agonizava, o povo sofria, e eles poderiam ter se rebelado. O texto nos mostra que eles eram maioria, e que inclusive Faraó estava preocupado com isso. Eles poderiam ter feito ali um levante, criado o sindicato dos escravos hebreus, e pegado na espada e ter acabado com o Egito. Falou: vamos lá, vamos protestar, vamos parar de trabalhar, vamos levantar a bandeira aqui e greve amanhã, ninguém faz tijolo. Mas eles tomaram a atitude de fazer aquilo que é muito melhor do que qualquer protesto. Eles oraram, que é o que nós deveríamos fazer pelo nosso Brasil, antes de protestar, falar com o Senhor. Eles oraram. E o clamor é simplesmente um grito alto e agonizante de alguém que está em desespero e pede ajuda. E é isso que nós devemos fazer, meus irmãos: orar.
Colocar diante de Deus todo o nosso sofrimento, mesmo que nós não estejamos vendo a sua mão agindo em nossas vidas. Mas na verdade Ele está agindo, como nós vimos. Nós temos que colocar diante dEle as nossas orações. Lembrando que nós temos duas grandes bênçãos na nossa oração. O Espírito Santo de Deus, que intercede por nós. O apóstolo Paulo, em Romanos 8, versos 26 e 27, diz que também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Ore, sabendo disso, que o Espírito Santo de Deus vai interceder por você diante de Deus, vai colocar palavras na sua boca, e não somente Ele, mas claro, aquele que sabe o que é padecer, aquele que sabe que é ser um sofredor aqui nessa terra, Jesus Cristo, também intercede por nós. Romanos 8 fala disso, e Ele intercede por nós de uma forma maravilhosa. Hebreus vai nos dizer, Hebreus 4, 14 a 16, tendo pois a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi Ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O Espírito Santo de Deus nos ensina a orar. Ele molda o nosso coração para orarmos conforme a vontade de Deus. E diante de Deus, à destra do Senhor, está Jesus Cristo dizendo: Pai, eu sei o que Ele está passando. Eu sei o que é chorar pela morte de um querido. Jesus chorou por Lázaro. Eu sei o que é ver a desgraça humana e todo o sofrimento, quando Ele olha para Jerusalém e vê todo o pecado sobre aquele povo, e Ele chora. Ele está lá diante de Deus orando por mim e por você. Ore, ore. E claro, saiba que Deus atende a nossa oração. Versos 24 e 25 do capítulo 2. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó, e viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. 4 palavras que chamam a atenção: ouvindo, lembrou-se, viu e atentou. Nos mostra que Deus está atento às nossas orações. A palavra lembrou-se, talvez a gente pode pensar: Deus teve um lapso de memória e falou: eu esqueci o povo lá, deixa eu ir lá acudir. Não. Moisés colocou esse termo, lembrou-se, para mostrar que agora Deus está agindo de forma visível, que agora o povo vai ver a sua mão agindo em favor deles através dos milagres que Ele fez. Outra questão que nós devemos ter em mente é o tempo. Número 9. Temos que ter em mente, meus irmãos, que o tempo de Deus ele é diferente do nosso tempo. Nós vivemos na era da tecnologia, onde você manda uma mensagem agora e você quer que responda-se agora. Mas o verso 23 diz que decorridos muitos dias. Às vezes Deus demora a responder. E às vezes Ele vai dizer um sim, às vezes Ele vai dizer um não, e às vezes Ele vai fazer aquilo que também dói no nosso coração. Espera. A hora certa eu vou te responder, da forma correta. E assim é o Senhor nosso Deus. Ore e espere no Senhor. Nessa noite então nós refletimos sobre essa pergunta que quem sabe um dia esteve nos seus lábios, ou quem sabe está hoje: onde Deus está? E nós vimos que Deus está trabalhando, muitas das vezes nos bastidores, no anonimato, mas saiba que Ele nunca descansa, Ele sempre está trabalhando no seu tempo, que Ele vai usar pessoas, muitas das vezes pessoas ímpias, quem sabe um médico que é ateu, para te operar e curar a sua enfermidade.
vai usar um juiz que não teme a Deus de forma alguma para julgar favoravelmente a sua causa. E às vezes ele vai usar pessoas, irmãos, como ele pode estar me usando nessa noite para falar ao seu coração. Saiba também que Deus está trabalhando atento ao seu sofrimento. Diante disso tudo, eu quero propor 2 aplicações para nós nessa noite. Primeiro, busque a Deus sempre. Podemos e devemos buscar auxílio dos homens, buscar médico, buscar advogado, buscar quem sabe um político conhecido, mas meus irmãos, busque sempre em primeiro lugar ao Senhor nosso Deus, porque Ele vai usar essas pessoas que você vai buscar também o auxílio, está tudo nas mãos dEle. Ore por situações difíceis, mas também por situações simples. Para o Senhor, uma unha encravada é a mesma coisa de um câncer. Ele tem tudo nas suas mãos. Ore, mas ore como se tudo dependesse da sua oração. Ore assim, convicto que se eu não orar, eu estou perdido. Mas também, em segundo lugar, descanse em Deus. Após orar, crendo e agindo como se tudo dependesse de você, agora você vai descansar, sabendo que as suas mãos, a sua vida está nas mãos do Senhor, daquele que nunca parou de trabalhar e nunca vai parar de trabalhar por sua vida. Eu quero encerrar declamando um cântico que inclusive nós vamos cantá-lo agora, e eu gostaria que você fechasse os seus olhos e prestasse atenção na letra desse cântico. Ele assim o diz: não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. E o Senhor diz: é meu, somente meu todo trabalho. O teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu todo trabalho, o teu trabalho é descansar em mim. Não temas, quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. Sou tua esperança, sou teu Deus, assim diz o eterno Deus. Não temas, quando enfim tiveres que tomar a decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração, confia a mim. Amém. Amém.